Olá galera, dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar hoje um pouquinho do que é o sistema Price, ou sistema francês de amortização, né? O nome Price, né, em homenagem ao francês Richard Price, né, que introduziu esse sistema na economia. Bom, basicamente a primeira ideia que nós devemos ter é a seguinte. Vamos imaginar uma série de pagamentos, tá? Digamos aqui uma compra parcelada com N parcelas, uma taxa de juro I, né? Já dentro do período, então a taxa de juros I, e pagamentos com o seguinte critério, né? A primeira parcela é paga um mês após a compra, né? Esse sistema que tem essa característica, nós chamamos de pagamentos, um sistema de pagamentos postecipados. Okay? Então, quando a gente observar esse termo nos exercícios, pagamento postecipado significa que a primeira parcela vence um mês, ou melhor, ao final do primeiro período, né? Não necessariamente precisa ser mês, ao final do primeiro período. Quando a gente usar o termo pagamentos antecipados, significa que a primeira parcela vence na data zero. Bom, mas vamos imaginar a situação mais comum, que é a primeira parcela vencer ao final do primeiro período. Então, nesse tipo de situação, né, em que as parcelas são iguais, é o que caracteriza o sistema Price. Então, basicamente, o que é o sistema Price? É um sistema de financiamento que tem essa característica. Tá certo? As parcelas são constantes. Então, no sistema SAC, que a gente viu em outros vídeos, o que era constante era a amortização. Então, o SAC era sistema de amortização constante. No sistema Price, o que é constante é a parcela, são as parcelas que são iguais. Então, a primeira ideia que nós podemos ter é o seguinte, vamos lembrar que no sistema de pagamentos postecipados com essa característica, existe uma relação entre o valor atual na data zero, seria, digamos, o valor à vista do bem, né? E essa parcela. O valor atual na data zero é o valor da parcela multiplicado pelo fator ANI, AN cantoneira I. Esse fatorzinho tem o poder de, ao multiplicar a parcela, atualizar todo o conjunto de pagamentos. Lembrando que esse AN cantoneira I, ele na verdade dado, né, a gente já fez isso em outros vídeos, demonstrou isso, né, que ele é 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Então, esse fatorzinho, que depende do prazo e da taxa, ele tem um poder interessante. Quando você multiplica ele pela parcela, ele dá o valor atual. Observe que, neste caso, se nós passarmos esse pedacinho dividindo, nós podemos dizer também que a parcela ela é o valor atual na data zero, ou o valor à vista, digamos assim, dividido por esse fator. Então, observe que esse fatorzinho é bastante importante, né? Com ele, a gente pode encontrar o valor à vista de uma compra parcelada, ou o valor atualizado, em determinada data, ou encontrar o valor da parcela. Então, vamos verificar isso com um exemplo prático. Digamos que nós estamos tomando um empréstimo, aqui, um empréstimo no valor de 10 mil reais. Então, digamos que você está tomando um empréstimo no valor de 10 mil reais. E digamos que esse empréstimo foi tomado a taxa de juros de 2% ao mês durante 5 meses, com os pagamentos postecipados. O que significa tudo isso? Significa que a primeira parcela, né, desse empréstimo que eu vou pagar, ela vence ao final do primeiro período, que nesse caso, como é período mensal, é ao final do primeiro mês. Então, a primeira parcela que eu vou pagar, vou chamar aqui de P, ela vence ao final do primeiro mês. A segunda parcela, né, ao final do segundo mês, a terceira parcela ao final do terceiro mês, a quarta parcela ao final do quarto mês e a quinta parcela ao final do quinto mês. Bom, a primeira curiosidade que nós temos, obviamente, é
um empréstimo com essas características, qual é o valor da parcela. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar esse fatorzinho aqui, seria o AN cantoneira I, né? A gente já fez exercícios como esse, situações como essa em outros vídeos, quando a gente tratou de sequência de capitais. Mas o que seria o AN cantoneira I para os valores que nós temos? Bom, 1 mais I elevado a N, nesse caso o I é 2% e o N é 5. Então isso aqui seria 1 mais 0,02 elevado a 5, vou esticar aqui a fração um pouquinho, menos 1 dividido por 1 mais 0,02 elevado a 5 vezes 0,02. Bom, o que nós fizemos aqui foi só substituir a taxa e o prazo na relação desse fator de atualização. Bom, com a calculadora científica você faz essas contas e obtém o seguinte valor. Nós vamos usar aqui muitas casas decimais para buscar uma aproximação mais forte, né? Então você obtém 4,71, usando uma calculadora e fazendo essa conta, né? 34, 59, 509. Bom, nesse sentido, então, achado o valor de atualização, fator de valor atual para a data zero, nesse caso, quanto que é o valor da parcela? Bom, o valor da parcela é simplesmente você pegar o valor do bem à vista, que era o valor do empréstimo, no caso, né? R$10.000, foi o valor do empréstimo que você fez, e dividir por esse fator, ou seja, você vai dividir R$10.000 por 4,71, 34, 59, 509. Então, com o uso de uma calculadora científica, você vai observar que o resultado dessa divisão é, vou colocar aqui já em reais, R$2.121,58. Então, quer dizer, para um empréstimo de R$10.000 em 5 parcelas pós-antecipadas, que caracteriza o vencimento da primeira parcela ao final do primeiro período, o valor de cada parcela deverá ser de R$2.121,58. Bom, até aqui nós de fato não trazemos tanta coisa nova com relação com aquilo que a gente já tinha visto em outros vídeos. Então, o sistema Price, né, que é um sistema bastante utilizado, né, ele tem a seguinte característica: as parcelas são constantes. Então, o que é constante? São as parcelas. Bom, agora, de posse de toda essa informação, a gente já encontrou o valor da parcela, a gente pode também, né, estar fazendo a tabela Price, que seria a tabela que vai mostrar como que funciona toda essa situação de empréstimo, né, período a período, tá ok? Então vamos guardar esse resultado, que a parcela é 2.121,58, e vamos colocar isso tudo em uma grande tabela. Vamos apagar aqui tudo que nós fizemos aqui. E vamos agora visualizar essa situação de empréstimo, né, mês a mês, utilizando a chamada tabela Price. Da mesma maneira, né, da mesma forma que nós fizemos com a chamada tabela SAC, né, que seria o sistema de amortização constante. Então vamos agora construir a tabela Price. Vou mudar aqui o pincel. Aqui um azulzinho. Bom, a gente viu, quando a gente falou de sistema SAC, né, que os elementos principais aqui na tabela para mostrar toda a situação do empréstimo é o N, que seria o período, né? Em seguida, o saldo devedor. Mês a mês, esse valor vai sendo modificado. Depois, em cada parcela que você paga, existe um valor que é de juros, ou seja, não é da dívida. E existe um valor chamado de amortização. Esse valor é aquilo que efetivamente você paga da dívida. E além disso, tem a parcela que você paga ao final de cada período. Então, na data zero, vamos pensar no nosso empréstimo, o nosso saldo devedor era de R$10.000, foi o valor que nós tomamos emprestado. Nessa data, ninguém pagou juros, ninguém amortizou a dívida, ninguém pagou nada. Em seguida, nós vamos ver os valores na data 1, na data 2, na data 3, na data 4 e na data 5, porque o financiamento foi feito em
5 vezes. Bom, anteriormente nós encontramos exatamente o valor da parcela, que era 2.000, né? 2.121,58 centavos. E a característica principal do sistema Price é que este valor de parcela é constante, significa que daqui para baixo, no período 2 essa parcela será a mesma, tá? No período 3 essa parcela será a mesma, 2.121,58, e no período 5, 2.121,58, 4, e no período 5 também, 2.121,58. Então, a característica principal do Price é parcelas constantes. Observe que é muito utilizado isso no comércio, né? As pessoas fazem muitos financiamentos com parcelas constantes. Quando você compra um carro, normalmente as parcelas são constantes. Quando você faz um empréstimo consignado ou um empréstimo tipo CDC nos bancos, as parcelas são constantes. Normalmente, quando você faz uma compra numa loja, as parcelas são constantes. Então, posso dizer para vocês que provavelmente esse é um dos sistemas mais usados nas compras cotidianas ou nos financiamentos cotidianos das pessoas aqui no Brasil. Bom, mas o funcionamento dessa tabela é exatamente ou da mesma forma como funcionava a outra. Ou seja, o que nós estamos pagando de juros nesse financiamento? Nós estamos pagando de juros o valor de 2% ao mês. Então veja, os juros continua sendo de 2%. Tá? Porém, o saldo devedor vai sendo alterado de forma diferente, porque o que está posto é que essa parcela já está determinada. Então, 2% de 10.000 é 200. Nesse caso, a gente acha os juros da mesma forma que a gente achou na situação do saque. E neste caso, o que é que eu não tenho? Eu não tenho o valor da amortização. Porém, eu tenho o valor da parcela e tenho o valor dos juros. Ora, os juros somado com a amortização resulta na parcela. Então, se eu pegar o valor da parcela e subtrair do valor dos juros, ou seja, se eu pegar 2.121,58 e subtrair de 200, onde eu vou obter o resultado de 1.921,58 centavos, este valor então deve ser da amortização, porque a amortização somada com os juros, resulta na parcela. Então, quer dizer, quando você paga essa parcela de 2.121,58, o que acontece? R$200 é de juros. Esse você já perdeu. Não é mais, é um aluguel. E da dívida, 1.921,28. Quanto que você está devendo agora? Quando você acabou de pagar essa parcela, quanto que você ficou devendo? Ora, você pega os 10.000, que era o saldo devedor anterior, e subtrai não da parcela, mas você subtrai daquilo que realmente você pagou da dívida, ou seja, você subtrai da amortização, que é os 1.921,28. Quando você faz essa subtração, você vai obter aqui um saldo devedor de 8.078,42. Então, o saldo devedor ao final do primeiro período é 8.078,42. Ou seja, pessoal, interpretação. Se você acabou de pagar essa parcela e você quiser quitar a dívida toda, você tem que pagar isso aqui, 8.078,42. E como funciona a coisa para o outro mês? Como funciona o procedimento para o outro mês? Da mesma maneira. Então, quer dizer, você vai pegar esse valor, vai aplicar aqui 2%, né? Vai gerar os juros, vai subtrair, vai gerar a amortização, depois você vai pegar o outro valor e vai aplicar 2%, porque você está cobrando juros, vai pegar o outro valor e vai aplicar 2%, você vai estar cobrando juros, e por fim você vai pegar o último valor e aplicar 2%, porque você está cobrando juros de 2% mês a mês. Mas o que vai mudando? O que vai mudando são esses valores. Então, por exemplo, 2% de 8.078,42, você pode aí pegar a sua calculadora, isso dá 161,57. Aí você pega o valor da parcela, subtrai dos juros, sobra a amortização. Lembrando que a amortização é aquilo que efetivamente você está pagando da dívida. Pega o saldo devedor, subtrai da amortização, fica o saldo devedor ao final do segundo período, que seria de 6.118,40. Ou seja, esse valor menos esse.
Em seguida, você calcula 2% desse valor. 2% desse valor, pode pegar aí a sua calculadora, faz aí a continha. 2% desse valor corresponde a 122,37. Isso é o que você está pagando de juros, mas você pagou essa parcela, então subtrai esse valor desse e você obtém aqui 1.999,22. Saldo devedor é essa diferença pelo valor da amortização, então 6.118 menos 1.999,22 resulta em 4.119,18. Calcula-se de novo 2% desse valor, gerando a próxima parcela. 2% de 4.119,18 corresponde a 82,38. Você pagou esse valor de parcela, subtrai isso dos juros, porque juros não é dívida, juros é só aluguel, subtrai esse valor dos juros e você obtém então aqui 2.039,20. Pega o saldo devedor do período anterior, subtrai da amortização, que é aquilo que efetivamente você tem de dívida, e você obtém 2.079,98. E 2% desse valor resulta em 41,60 de juros. Pega esse valor, subtrai de 41,70, você vai obter aqui 2.079,98. Bom, saldo devedor menos amortização, não devo mais nada, quitei minha dívida. Só destacando que quando vocês estiverem fazendo as contas, usando calculadoras, que normalmente você vai usar algum tipo de arredondamento, pode ser que no final dê alguma diferençazinha de centavos. Se isso acontecer, é apenas diferença de arredondamento. Então, o que a gente observa aqui no price? Ora, no price as parcelas são constantes. Essa é a principal característica do price. Então, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar a parcela usando as fórmulas que nós falamos anteriormente. Segundo, a amortização ela não é constante. A amortização é crescente. Ela está aumentando, ok? A cada período. E os juros a cada período vão diminuindo. O que é normal, porque o saldo devedor tende a diminuir, então os juros tendem a diminuir. Mas não existe, nesse caso, nenhuma relação direta de como acontece esse decrescimento, como acontece no SAP, tá ok? Bom, antes de fechar esse vídeo, vamos ver uma outra situação que seria o seguinte. Se eu desejasse encontrar o saldo devedor em um período específico, eu precisaria necessariamente fazer toda essa tabela? A resposta é não. A resposta é, você pode encontrar o saldo devedor, né, utilizando alguns valores, né, sem precisar fazer toda a tabela. Imagine que você está no financiamento com 60 meses, você já pagou 20 parcelas, você quer saber quanto que eu devo hoje para quitar o financiamento, né? Então, o que você tem que fazer? Bom, então, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte. Vamos apagar aqui e vamos para essa outra situação. Que seria, eu quero encontrar o saldo devedor em um determinado momento. Observe que se eu encontrar o saldo devedor e como eu conheço o valor da parcela, eu posso encontrar os juros e posso encontrar a amortização de qualquer momento específico, né? Isso fica bem tranquilo. Bom, então vamos ver essa situação, né? O nosso financiamento, só para destacar, né, ele tem qual característica? Ele é feito em 5 vezes. Então, nós temos uma parcela, nós temos 2 parcelas, nós temos 3 parcelas, 4 parcelas e temos 5 parcelas. Esse é o valor das parcelas. Que a gente já encontrou, a gente já sabe que é R$ 2.121,58. Então, o nosso financiamento ele teve origem segundo esse gráfico. Suponhamos, pessoal, que nós desejamos aqui, agora, encontrar o saldo devedor ao final, né, do terceiro período. Ou seja, ao final do terceiro período, quanto que eu devo? Se eu chegar aqui e eu quiser quitar o empréstimo, quanto que eu devo? Bom, o que nós vamos fazer aqui é uma coisa bastante simples, que é a seguinte. Como você já pagou, ao final do terceiro período, você já pagou essa parcela, ou seja, você já pagou essas 3 parcelas, o que você está querendo é trabalhar com uma situação em que essa data 3 fosse agora a data 0. Aqui, o seu empréstimo agora como se estivesse começando aqui. Você já pagou essa parcela, pagou essas 3 primeiras. Então, é como se você tivesse acabado de fazer o empréstimo aqui.
e tivesse duas parcelas para você quitar. Ou seja, se eu desejo saber o saldo devedor ao final da terceira parcela, né, eu estou trabalhando agora com uma situação de pagamentos post-antecipados com o N, nesse caso, o que mudou é que o meu N é igual a 2. Bom, e o que isso muda, né? O que isso muda de fato? Como você está desejando saber o valor atualizado nessa data, que seria o final da data 3, você vai ter que encontrar um novo fator de atualização, um novo AN cantoneiro aí. Mas a fórmula é a mesma. É 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Entretanto, o que mudou? O que mudou aqui foi que o valor do N, nesse caso, é 2, porque você está antecipando 2 meses. Então, a taxa é a mesma, ou seja, 1 mais 0,02 elevado a 2 agora, menos 1, dividido por 1 mais I, desculpa, o I a gente já conhece, então, por 1 mais 0,02 elevado a 2, vezes 0,02. Quando você usa uma calculadora e faz esse resultado, você obtém aí 1,9415. Vamos fazer aqui com várias casas decimais. 60,938. Ok? Fazendo com muitas casas decimais apenas para ter um valor bem preciso. Bom, o que a gente sabe? Que o valor atual nessa data é o valor da parcela multiplicado por esse fator de atualização. Bom, o valor da parcela do empréstimo é de R$ 2.121,58. Multiplicando o valor da parcela por este fator de atualização, que é para 2 meses, que é 1,9415,60,938, nós obtemos o seguinte valor atual: 4.119,18. Ou seja, o valor necessário para quitar a dívida nesta data, que seria o final do terceiro período, onde você acabou de fazer o terceiro pagamento, seria R$ 4.119,18, se você deseja quitar a dívida. Esse procedimento é o mesmo que é utilizado quando você faz um financiamento, por exemplo, de um automóvel, e você deseja antecipar a última parcela ou a penúltima parcela. Bom, o que muda? Muda exatamente esse fator. Se você deseja, por exemplo, antecipar uma parcela 50 meses, então o N passa a ser 50. Se você deseja antecipar uma parcela 40 meses antes, o N passa a ser 40. Ok? Então, é claro que nas situações bancárias, às vezes existem as outras taxas, alguma taxinha a mais, imposto do governo, tipo IOF, que pode fazer com que esses valores tenham algum acréscimo. Tá? Aqui seria a situação, digamos assim, pura. Você não tem nem taxa bancária e nem tem imposto. Mas o procedimento matemático é esse. Eu espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo nós vamos ver como fazer todas essas contas utilizando o Excel, e aí a coisa fica mais fácil ainda. Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.